A hora do ponto de vista com Arão Josina, política passada limpo aqui no Repórter Cultura nesta manhã de sexta-feira. Bom dia, Arão. Bom dia, Odair. Bom dia, Roger, Julian. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estava com saudade dos estúdios, 2 sextas-feiras que não estive por aqui. Pois é. Já estava sentindo falta dos microfones da Rádio Cultura. Muito bem, Arão. Nós temos mais um ponto de vista pela frente. Hoje, sexta-feira, dia 14 de junho. O Arão que estará com a gente até o final do mês de junho. Depois não pode mais, né? Fica incompatível a presença dele aqui na Rádio Cultura com relação às eleições que acontecem no próximo mês de outubro, mas já a partir do mês de julho, aí começa a campanha eleitoral. Todo mundo sabe que o Arão é pré-candidato à reeleição lá em Ascurra, então temos mais 2 sextas-feiras pela frente, vamos aproveitá-las bem, então, Arão. Assunto não falta. Vamos dar um pulinho lá na Argentina. O senhor Milei está fazendo a diferença por lá. Fazendo o dever de casa, né, Odair? O Milei, hoje, ele pode ser uma referência para a América do que é, de fato, um governo de direita voltado às pautas econômicas. Porque a gente fala tanto, né? A gente fala tanto sobre direita, sobre esquerda, a gente fala tanto sobre essas questões ideológicas, socialismo, comunismo, capitalismo, os liberais, né? E o Milei tem dado uma aula na prática do que é um governo liberal, do que é um governo de direita. Aqui no Brasil a gente discute muito direita e esquerda nas pautas conservadoras, mas o fato é que a vida das pessoas ela se movimenta a partir da economia. Da economia, né? Do que acontece no desenvolvimento econômico. E Milei, que é um presidente de direita, é um presidente liberal, tem mostrado na prática o que é um governo de direita na economia. Então, os cortes que foram feitos nos ministérios, de 18 ministérios para 9 ministérios, né? O corte de privilégios, a reorganização da máquina pública, o combate dele em relação às estatais para torná-las privadas, né? Então, tudo aquilo que Milei tem feito hoje na Argentina já tem trazido bons resultados. Agora, no mês de maio, a inflação reduziu pela metade, fechou em 4,2%. No mês de abril, tinha sido 8,8%. Então, vem desde o momento em que Milei assumiu o governo da Argentina, de mês a mês, a inflação por lá tem diminuído. Então, nesse mês de maio, é o melhor número, o melhor índice dos últimos 2 anos. Então, já prova na prática de que, de fato, a economia ela se movimenta a partir das ações, a partir daquilo que o governo faz, né? E quanto mais, ou melhor, quanto menos o governo interfere na economia, melhores são os resultados. Então, esse é um governo liberal, uma referência de governo liberal, inclusive para o Brasil, para que nós possamos entender um pouco melhor sobre a diferença que existe entre a direita e a esquerda. A direita e a esquerda que debatem, que discutem as questões econômicas. E eu estava vindo de Ascurra aqui para Timbó, ouvindo o Odair, e o Odair falava justamente sobre a declaração, né, do ministro Haddad em relação a corte de gastos, né? A partir do momento em que a gente percebe o dólar aumentando, e aí o real hoje é uma das moedas que mais tem desvalorizado, a 7ª moeda que mais tem perdido valor hoje no mundo, né? A gente percebe que o Haddad, quando dá a declaração falando nós vamos cortar os gastos, a economia já se movimenta e você já tem melhores resultados. Isso que é o Haddad falando que vai cortar gastos, né? Que ninguém, quer dizer, poucos acreditam, talvez, né? A gente quer ver isso na prática, né? Por enquanto é só teoria. Mas é exatamente isso na prática que Milei tem feito na Argentina e que tem trazido bons resultados positivos para a economia de lá, tentando colocar aí o país nos eixos. Inclusive, ontem à noite, o Senado, né, lá na Argentina, aprovou maiores poderes para que Milei consiga tomar decisões mais imediatas através de decretos. Foi um mega projeto, inclusive achavam que Milei não iria conseguir aprovar isso no Senado. Deu empate, 36-36,
acabou que a organização lá deles, a vice-presidente, acabou dando o desempate, né? Voto de Minerva. O voto de Minerva. E agora, então, volta para a Câmara dos Deputados, na Argentina, esse projeto que vai trazer mais poderes para Milei e, com certeza, a economia argentina vai demonstrar o apoio através dos números que têm sido positivos por lá. Não sem protestos da esquerda, dos sindicatos, daqueles que estão perdendo poder, daqueles que estão perdendo mamata, tetas lá na Argentina, estão se esperneando, com certeza. A esquerda ela sempre se movimenta dessa forma, né? No mundo inteiro, a esquerda sempre se movimenta com muitas manifestações, muitas delas nada pacíficas, inclusive, né? Destruição, muitas vezes, de patrimônio público, aquela confusão toda que se gera na frente dos poderes, para tentar mostrar força. Mas, pelo jeito, Milei está segurando o tranco bem por lá, apesar de tantas e tantos protestos por parte da esquerda. Afinal de contas, os resultados econômicos estão aí. Estão sendo mostrados. A Argentina, que vinha aí de uma inflação, uma das maiores inflações do mundo, e agora com 4,2% no mês de abril, né? E você falou já, antecipou um pouco da nossa conversa aqui relativa às moedas que mais perderam valor no mundo e o real entre elas. E aí a gente percebe a importância aí também de a gente ter o controle dos gastos públicos, aquilo que o Haddad só deu a letra ontem. E já só por ele ter falado, o dólar já caiu um pouquinho aí, os mercados já deram uma estagnada, né? Naquela situação de alvoroço que estava aí na quarta, quinta-feira. Já surtiu efeito para ver a importância que tem o ministro, né? O ministro de Estado que cuida da parte econômica do nosso país. Por isso que o presidente da República precisa escolher muito bem os seus ministros. Basta uma declaração do ministro Haddad para que a economia se movimente. Isso é muito sério, é a nossa vida, né? O nosso poder aquisitivo, é o nosso dinheiro para comprar o arroz, comprar o feijão, comprar o café. Tudo isso basta uma declaração dele que já movimenta a cadeia econômica como um todo. E nós temos agora no ano de 2024 uma queda de 9,5% do valor do real se comparado com o dólar, né? Então o dólar, que é a grande moeda que movimenta talvez o mundo, então sempre nos comparando com o dólar por conta do poder econômico do Brasil, hoje o real então na 7ª pior posição aí de valor do real, perdendo cada vez mais, e já temos aí acumulado nesse ano de 2024 uma queda de 9,5%, algo bastante preocupante. Pois é, né? E olha, também comentava aí no nosso giro de notícias, olha o ponto em que a gente chegou, que está torcendo, porque havia até especulação de que o Haddad poderia ser retirado do Ministério da Economia. A que ponto nós chegamos que temos que torcer para ele ficar? Inclusive, Odair, você falou antes sobre o fogo amigo, né? Muito do fogo amigo que se tem hoje dentro do PT é justamente porque eles entendem que Haddad não segue a cartilha do PT. Eles enxergam no Haddad muito mais um centro do que uma esquerda. Então, você imagina o ministro, se o ministro centro-esquerda, vamos dizer assim, como o Haddad, já tem trazido tantos prejuízos e tanta preocupação para a economia nacional, imagina colocar um ministro realmente de esquerda, que é totalmente o inverso daquilo que acontece hoje na Argentina com o Milei, mas algo muito parecido do que acontecia com a Argentina até ano passado. Exatamente. Né? Então, percebam que nós enxergamos na Argentina um exemplo do que deu errado com a esquerda comandando, e aquilo que eles têm conseguido avançar nesses primeiros meses, nesse primeiro semestre de 2024, com um governo de direita, um governo liberal. Bom, a gente não precisa ir muito longe, é só pegar e comparar um pouquinho do que era Paulo Guedes com o que nós temos agora, né? Exatamente. Muito bem. O outro assunto não poderíamos deixar de comentar hoje com a vinda do Arão por aqui, é esse imbróglio todo envolvendo esse leilão de arroz. Falei, inclusive, no ponto de vista da semana passada, né? Sobre o leilão do arroz. Quando começaram essas movimentações,
já acendeu um pisca-alerta, né? Opa, tem algo de errado por aqui. E dito e feito, né? Dito e feito, por quê? Vamos lá. O Rio Grande do Sul é responsável em produzir hoje 70% do arroz nacional, do arroz brasileiro. Quando ocorreram as fortes chuvas, né, as enchentes lá no Rio Grande do Sul, o estado já havia colhido 80% da sua produção. Ou seja, não havia tanta diferença como o governo federal quis vender através da mídia, que o Rio Grande do Sul não ia mais conseguir produzir o arroz, que não ia conseguir distribuir o arroz necessário no país e que com isso nós teríamos pouco arroz e o preço iria aumentar, por isso a necessidade de comprar arroz fora do Brasil. E aí veio a história do leilão. E essa história do leilão ela já começou atravessada, né? Tanto que há grande movimentação para a Polícia Federal começar uma investigação em relação ao que aconteceu nesse leilão. Tá cheirando muito mal. Das 4 empresas que ganharam no leilão, 3 delas não são empresas da área, né, do arroz. Do agronegócio. Do agronegócio. Então, perceba, uma eu acho que é de... Um mercadinho lá no sorvete, a outra era de máquinas, enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Então, de 4 empresas vencedoras no leilão, 3 delas não têm absolutamente nada a ver com o universo da venda de grãos, de arroz. E muito menos capacidade financeira pelos dados de movimentar tamanhas cifras. Exatamente, a gente está falando aí, ó, até anotei para não esquecer os dados aqui, ó. 263 mil toneladas. 263 mil toneladas de arroz que seriam comprados através desse leilão. Vamos lá. Será que essas empresas, essas 3 empresas que nunca trabalharam com arroz, teriam capacidade, teriam expertise para vender isso para o nosso país? É evidente que não, né? Então vamos lá. Não havia necessidade, porque o Rio Grande do Sul já havia dito que nós já colhemos 80% da nossa produção, então não havia necessidade. Fazem um leilão atravessado, e aí 3 das 4 empresas vencedoras, mas o negócio piora. Por que o negócio piora? Porque essa semana, um dos secretários nacionais do Ministério da Agricultura pediu exoneração do cargo. Na verdade, foi exigido que ele pedisse, né? Pediu exoneração do cargo. Por que ele pediu exoneração do cargo? Vamos lá. O seu ex-assessor parlamentar estaria envolvido nessas empresas que participaram do leilão. Ocorre que esse ex-assessor parlamentar, do então secretário nacional do Ministério, que estaria envolvido com essas empresas, também é sócio em outras empresas do filho desse secretário nacional. Então perceba que o negócio está muito esquisito. A Polícia Federal vai ter bastante serviço pela frente, pelo jeito, né? O governo federal acabou tomando a decisão de suspender o leilão, mas com certeza por preocupação e por medo do que pode acontecer. Por pressão. O negócio começou a ficar muito feio. Eles foram com muita sede ao pote, como sempre, né? Como sempre vão. Enfim, delação premiada, final da delação premiada. Está tramitando aí no Congresso um projeto que pode acabar aí com o Instituto da Delação Premiada. O nosso público, para que o nosso ouvinte entenda melhor, né, a delação premiada é justamente quando você está no meio de uma investigação e você acaba encontrando uma das pessoas envolvidas nos atos de corrupção e ele faz um acordo de delação premiada para abrir o jogo, para contar o que está acontecendo por lá. Delação premiada foi algo que ficou muito famoso no nosso Brasil, principalmente na Lava Jato, né? A Lava Jato ficou muito conhecida e essa operação da delação premiada acabou ficando algo popular no Brasil por conta do que aconteceu na Lava Jato. E ontem à noite, então, lá no Senado, conseguiram aprovar para que seja em regime de urgência o fim da delação premiada. O que é regime de urgência? Regime de urgência é quando o Senado ou a Câmara dos Deputados vai aprovar um projeto de lei ou uma alteração em alguma lei nacional
e que quando você faz em regime de urgência, não há necessidade de tramitar nas comissões, vai direto para plenário. Então é feita uma coisa muito rápida para que não dê tempo de se discutir e não dê tempo também para a sociedade se envolver nesse grande debate. Então ontem à noite conseguiram aprovar, né, no Senado Federal, para que a delação premiada seja alterada, ou seja, o fim da delação premiada em regime de urgência, para não dar nem tempo da gente discutir aqui no Ponto de Vista na Rádio Cultura. O que é bastante preocupante, porque a delação premiada ela tem sido usada com muita frequência, principalmente para esses atos de corrupção ligados à política nacional. Então, percebam que existe um movimento para que não corram mais o risco do amiguinho depois chegar lá na justiça e dedurar tudo, e abrir o jogo e contar como tudo acontece, né? Então, algo bastante preocupante, um retrocesso. Vamos ver como que isso vai caminhar dentro do Congresso. A pressão popular já é bastante grande, né? Essa noite já foram bombardeados através das redes sociais e o governo já disse, olha, nós não temos nada a ver com o assunto, né? Não é uma pauta de interesse do executivo, são os deputados federais e os senadores que estão querendo discutir isso, a gente não tem nada a ver com o assunto. Então perceba que a pressão popular já está funcionando. Importante a gente pressionar bastante para que isso não aconteça. Muito bem. Que esse instituto aí da delação premiada caindo é mais um, né? É mais um dos artifícios da Lava Jato, ou mais uma questão de derrubada de ações como a Lava Jato, para que ações como a Lava Jato não prosperem. Porque o judiciário já fez a sua parte, acabando aí com a Lava Jato, com condenados da Lava Jato, com empresas envolvidas sendo perdoadas, enfim, e agora vem a parte do legislativo também, acabando com a delação premiada, que foi uma situação que colaborou bastante com a prisão e com o desmantelamento de quadrilhas envolvidas em corrupção. Exatamente. E aí é o fim mesmo de assuntos aí e ações como a Lava Jato. Arão, um abraço para você, até na próxima sexta-feira aí com mais um Ponto de Vista, um bom final de semana. Valeu, Odair, um grande abraço a todos, bom final de semana, Odair. Eu só quero, antes, né, de a gente finalizar, teve alguém de aniversário ontem? Nossa, no sábado.